Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá, começa agora mais uma edição de Campo das Artes e o nosso convidado de hoje é Marco Aurélio. Marco Aurélio é escritor e pesquisador da cultura popular, com vários livros publicados. Marco, é um prazer recebê-lo. Prazer, Jorge, estar aqui falando de cordel, das nossas tradições que vêm de tão longe ou que estavam plantadas aqui no solo deste país e que hoje a gente tem o prazer de divulgar, nos livros principalmente, mas também em meios como o seu programa. Daí a importância de nosso encontro hoje. Literatura de cordel é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar, escrita em papel comum, feita pra ler ou cantar. Eu gostaria, Marco, que você desse um panorama a respeito da sua história, formação e, claro, como se deu essa aproximação tão, como você estava dizendo aqui há pouco, tão linkada com o cordel e a cultura popular. Perfeito. Nasci num lugar chamado Ponta da Serra, sertão baiano, onde a Caatinga e o Cerrado se encontram. Localidade que pertence ao município de Riacho de Santana, sudoeste baiano. E a casa em que eu nasci ficava ao lado da casa da minha avó paterna, Luzia Josefina. E aí sempre que eu podia eu escapava, ia para junto dela e principalmente no final do dia ela me contava muitas histórias vindas não sei de onde, trazidas não sei por quem, mas que estavam vivas nas vozes, principalmente nas vozes sertanejas. E também os cordéis. Ela tinha na casa uma coleção de cordéis e eu sempre em busca daqueles que mais me fascinavam. Os cordéis de fantasia, com temática que remetia à mitologia clássica, principalmente, mas outros tantos. E aos 6 anos de idade, encantado com esse universo mítico, mágico do cordel, eu tentei fazer também um texto poético. Eu acho que eu consegui, eu dei um passo, mas ainda não estava pronto, lógico, coisa muito incipiente. Mas, enfim, são essas histórias encantadas do sertão que de alguma forma abrem para mim as portas do universo da escrita, porque o cordel é ao mesmo tempo a poesia da letra e da voz. E aí, como é que foi o desenvolvimento seu, do ponto de vista intelectual, dos seus interesses? E eu não vou voltar à ideia da presença do cordel, porque me parece que ele esteve presente a vida inteira com você, Perfeito. A coisa do desenvolvimento, o que acontece? Quando você ouve muitos contos, principalmente contos tradicionais, em um local assim que não há tantas pessoas, mas ao mesmo tempo tem aquela noção do encantado. Quando a pessoa diz, em cima daquela serra tinha uma serpente encantada que ninguém conseguia vencer. E aí eu saía do quintal da minha casa e olhava, a serra estava no fundo. Eu tinha, como Manuel de Barros, o mundo como quintal. E a partir daí, a gente vai, à medida que você vai mergulhando nos estudos,
que você vai descobrindo principalmente as ligações com a mitologia, não só a mitologia clássica greco-romana, mas a mitologia de muitos povos. Você vai vendo que entre aqueles contos há uma ligação muito, muito forte. E aí nos cordéis também. Isso, para mim, é uma coisa muito comum, porque a minha avó, e essa informação não é gratuita, tinha um cachorro chamado Provedor. E aí você pergunta, e nós com isso? Tem um cordel chamado Juvenal e o Dragão, de Leandro Gomes de Barros, que é nosso mais importante cordelista, nasceu em 1865 e morreu em 1918. E nesse cordel fala de um rapaz que saía pelo mundo em busca, né, de façanhas que o tornassem digno, conhecido. E dizem que ele chega no local com 3 carneiros, que depois ele acaba trocando por 3 cachorros. E o homem que propõe o escambo, né, a troca, ele diz assim: cada um destes cachorros é um grande defensor. Se acabam, morrem lutando em defesa do Senhor. São chamados Rompe-Ferro, Ventania e Provedor. Olha como o cordel, de certa forma, estava muito vivo na mente das pessoas. E boa parte das pessoas que tinham o nome de Juvenal, os homens que tinham o nome de Juvenal, isto se devia ao cordel do Juvenal. E qualquer mulher que se chamasse Creusa, quando você ia perguntar, ela dizia: é por causa do Romance do Pavão, que o cordel muito conhecido também, em que a protagonista tem esse nome. Ok, Marco Aurélio é o convidado desta edição de Campo das Artes, e o tema fundamental desta edição é o cordel. O Marco Aurélio, escritor e pesquisador da cultura popular, ele é reconhecidamente um dos principais especialistas do Brasil em matéria de cordel. E aqui em Campo das Artes, o Marco Aurélio ele está trazendo esse tema com muita propriedade. Marco Aurélio, que é autor de vários livros, ao longo do programa eu vou mencionar vários títulos publicados pelo Marco Aurélio. Marco, só para concluir, qual formação, então, você acabou, digamos, preferindo, embora você sempre tivesse no horizonte o cordel? Mas o que você fez? Por exemplo, letras, alguma outra matéria de ciências humanas? Cursei letras pela Universidade do Estado da Bahia. Tinha muita vontade de fazer filosofia, mas a região em que eu estava não dispunha do curso. Então eu acabei fazendo letras também. E o que é uma coisa quase que natural. Sim, natural, né? Vamos dizer assim. É uma vinculação óbvia com o seu interesse. Óbvia. Né? Nós não tínhamos tantos cursos assim na UNEB de Caetité, que também é Alto Sertão da Bahia, e eu acabei fazendo o curso, mas eu não exerço a profissão. Hoje eu dou aula, eventualmente, como convidado em alguns cursos, mas essa não é a minha, digamos assim, a minha principal função. Uhum. Então, hoje, graças ao cordel, principalmente, mas também há outras formas de expressão, a escrita é, digamos assim, a minha missão principal. É aquilo que, de alguma forma, me move e que me instiga a continuar a ler, continuar a pesquisar e continuar a correr este país, né, em busca da tradição. A razão de ser de um país é a sua tradição. E disso eu tenho muito orgulho, porque eu consegui registrar muita coisa. Eu não gosto de usar o termo resgatar, que eu acho que ele dá a quem usa uma espécie de missão salvadora, né? Então a gente acaba mitificando a pessoa que faz esse tipo de coisa. Mas a salvaguarda eu acho muito importante para que as outras pessoas tenham acesso não só aos contos, também aos cantos, às rezas, os benditos, os ensalmos,
porque à medida que o tempo passa, a gente vai perdendo contato com essas formas. Não que elas deixem de existir totalmente, elas vão se transformando também. Mas é muito importante que a gente entenda, nesse processo de mudança, de transformação, de adaptação, de aclimatação, o que fazia uma pessoa, por exemplo, quando ainda não dispunha dos recursos da medicina. Hoje é uma realidade que, principalmente nas regiões mais remotas, infelizmente ainda persiste. Mas a gente tem as benzedeiras, rezadeiras, enfim, a medicina rústica que a gente herdou de tantos povos, né? E que de alguma forma, acho que todos nós um dia recorremos a ela. Então, isso é muito importante, isso é preciso salvaguardar, porque isso é que dá às pessoas que habitam nesse país o estatuto de povo. Muito bom, muito bom. Marco Aurélio, convidado de Campo das Artes. Marco, com certeza é uma inconfidência, mas é de muitas décadas, algumas décadas já, que foi o Rui Castro. No momento, mais ou menos ali, no início dos anos 1990, que se começou a utilizar muito esse termo que causa incômodo a você, como você disse, sim, que é o resgate. Sim. Resgate da cultura, resgate disso, resgate daquilo. E eu lembro que numa entrevista com o Rui Castro, ele falou: que resgate é ambulância? O Rui é um frasista genial, né? Como? O Rui é um frasista genial. Genial. Mas, então, me ocorreu essa lembrança que nitidamente, assim como você, eu estava muito incomodado, que já estava o uso massivo do termo, né? Isso, você pode pegar todos os meus títulos, você não vai achar em nenhum o termo resgate. Inclusive, eu fui, há uns 10 anos, eu fui entrevistado uma revista que nem existe mais, a Caros Amigos. E o repórter falou de resgate do cordel. Eu falei: olha, antes de qualquer coisa, você vai ter que me dizer quem foi que o raptou. É isso mesmo. E a reação foi a mesma sua, enfim. É isso mesmo. Marco Aurélio, aqui com tantos títulos seus sobre a mesa aqui do nosso estúdio, você mencionou, estão aqui alguns bons exemplos de títulos dedicados a jovens, crianças, adolescentes, por aí, né? Por que a missão, por que a atribuição de importância de escrever para essa faixa etária? Eu me perguntava isso quando eu comecei, porque quando menino, os cordéis que eu lia, os mesmos que minha avó, que o meu pai, que as pessoas que tinham a faculdade da leitura tinham acesso. E depois eu percebi que eu não posso ser régua para ninguém, porque eu tinha essa formação. Só que os meninos de hoje, eles não têm essa formação. Eles muitas vezes estão muito mais perto dos cartoons, dos jogos, do que do livro, do objeto livre. E a escola, ela tem um papel fundamental nisso. Então, aqueles que escrevem para jovens, para crianças e jovens, são os que formam aqueles que vão ler Machado de Assis, José de Alencar, Luiz Rufato e tantos outros, né, que de ontem e de hoje. Então a gente tem que ter em mente que esta formação ela começa muito cedo. E o cordel é excelente porque quando não se conhece pode até se estranhar, imaginar que o cordel seja uma poesia vinculada unicamente a coisas ligadas ao universo do Nordeste. O universo real, o universo imaginário do Nordeste, ou imaginoso, né, como eu gosto de dizer. Mas
a coisa vai muito além disso. Você tem aqui alguns exemplos que mostram isso. E desde o início o cordel ele foi muito, muito além, porque ele é um tipo de poesia que nos conecta ao fazer poético de todos os povos e todas as épocas. O livro mais antigo da humanidade, que é o Gilgamesh, o épico de Gilgamesh, épico da região mesopotâmica, que deve ter perto de 5.000 anos, é um poema narrativo. O Beowulf, que descerra, digamos assim, as cortinas na Inglaterra da poesia e das letras como um todo, é um poema narrativo. A Canção dos Nibelungos, que é o começo de tudo na Alemanha, em termos de letras também, de formação, é um poema narrativo. E o cordel também é um poema narrativo. Tem essa vinculação com Portugal, mas aqui soube se afirmar com um traço de identidade muito peculiar. E a gente utilizar este cordel respeitando cada faixa de idade, você vê aqui que aqui temos exemplos, né, de faixas diversas, tem que se ter muito cuidado. Antes de mais nada, você tem que ser um leitor, e eu sou um leitor quanto mais. Então, nenhum destes livros aqui que você vê, nenhum deles foi publicado sem essa imersão, sem essa busca, sem essa pesquisa, mas, ao mesmo tempo, levando-se em conta o amor que, de alguma forma, nos move. Porque ler, escrever é um ato de amor. Não é pieguice, não, é verdade. E não se aplica a todo mundo, logicamente. Mas eu, desde cedo, eu mergulhei neste universo e hoje eu acho que eu tenho alguma coisa a ensinar e muito a aprender ainda. Ok, Marco Aurélio, só para a gente mencionar alguns títulos, digamos, mais apropriados aos jovens. Tem as adaptações, não é isso? Rei Lear em cordel, A Lenda do Saci Pererê. Mas, por favor, de sua própria voz, quais os títulos que temos aqui direcionados a esse público? Perfeito. O Rei Lear, Infanto Juvenil, ele foi selecionado na minha biblioteca, que é do município de São Paulo. Este aqui que eu ofertei a você. Sim. Cavaleiro de Prata, né? Que este aqui eu comecei a escrever, eu tinha 18 anos e eu só o terminei em 2015. Então, é um juvenil, ele remete à mitologia nórdica. Aqui há uma imagem representando Odin, sim, o deus maior, né, do panteão nórdico. E em outra imagem nós temos o deus Thor, que sim, hoje é bem conhecido por conta da Marvel, né? Sim. Da franquia da Marvel Disney. Mas, enfim, eu conheci nas HQs dos anos 80, mas também imergindo, né, nesse mundo da mitologia. Eu não sei exatamente quem eram os produtores, os responsáveis, sim, mas eu lembro que havia uns desenhos animados que eu acho que chamava-se especificamente Thor. Sim. Isso, naquela década que já a gente não sabe mais se é sonho, se é realidade, de 1960. Sim, nos anos 80 eu cheguei a ter contato com esses desenhos, afinal, eu não só tenho essa aproximação com o cordel, mas, lógico, como todo menino, eu li muitos quadrinhos. Eu li Azar, Tex, Tio Patinhas, Riquinho, Gasparzinho. No meu caso, eu estou falando da televisão. Eram desenhos animados em TV. Entendo. Né? Não, mas eu vou chegar lá. E na década de 80, esses desenhos eles são novamente representados. Sim. Thor, Hulk... Isso, tinha... Tinha vários. Os da Marvel. Aí já era. Já é outra... Hanna-Barbera, né? Outra coisa. Mas esse desenho do Thor mesmo, Namor, né? Também. Namor, o Príncipe Submarino. Boa, belas lembranças. Só que eram desenhos desanimados, né? Porque muito desanimados. Mal se moviam.
Mas tinham as HQs também, então você vê aqui que o nosso universo ele acaba se conectando. Eu vou te dar um exemplo, que é Meus Romances de Cordel. A gente está falando de livros. Esse aqui também está nas bibliotecas públicas de São Paulo. Aqui o primeiro título. O Herói da Montanha Negra. Este título eu escrevi quando eu tinha 13 anos. Eu assisti a um filme chamado Fúria de Titãs, que tinha os efeitos especiais em stop motion do Ray Harryhausen, que foi o mestre, né, que fez as viagens de Simba e o Olho do Tigre, Jazão e o Velo de Ouro. Então, quando eu assisti a esse filme, eu tive a ideia de fazer este cordel. Eu tenho ainda o caderninho, o original, vamos dizer assim, em que esse cordel foi composto. E também tem os folhetos, antes de ele fazer parte desta coletânea. Mas ele também tem muito a ver com uma HQ, da qual eu gostava muito, A Espada Selvagem de Conan, que é baseado no personagem do Robert Irving Howard, né? Que foi um sujeito assim genial e que se suicidou muito jovem, mas deixou como legado Conan, que a gente sabe que ficou famoso também no cinema com o Arnold Schwarzenegger, né? O famoso filme do John Milius. Mas este aqui, basicamente, ele tem muito a ver com a HQ também do Conan. Tem muito a ver, assim, no sentido de que é um sujeito que sai pelo mundo, que não serve a rei nenhum, mas, ao mesmo tempo, ele vai se defrontar com dragões, com gigantes, com monstros propriamente ditos, o que é um motivo mitológico. Então, a gente busca as fontes as mais diversas. A forma como a gente condensa é que, de alguma forma, determina aquilo que vai ser escrito e, posteriormente, publicado. Aqui, só para completar, Os Infantos Juvenis, A Lenda do Saci Pererê. Isso, é isso, né? Isso. Tem muitos outros, mas aqui o Saci é um personagem muito conhecido, mas ao mesmo tempo pouco conhecido, porque ele tem muitas formas, inclusive a forma de uma ave. Ao longo do tempo ele foi mudando e cada lugar ele é visto de uma forma, visto mesmo, porque as pessoas dizem, eu vi o Saci. E eu acabei buscando uma narrativa em que o Saci ele é um bebê encontrado por um casal abandonado e que depois acaba se revelando, né, o Pestinha que todos nós de alguma forma conhecemos. Este aqui, normalmente, os segundos anos é que o adotam. Muito lido, foi vendido, né, ao Itaú Social, chegou a muitas bibliotecas também. Mas eu tenho outros títulos. Esse aqui, que saiu ano passado, da SESI SP, Tristão e Isolda em Cordel. Esse aqui foi muito trabalhoso, porque já é um título, assim, digamos, mais maçudo em termos de conteúdo. Ele remete a dois personagens que tem a ver com a mitologia céltica, mas tem a ver também com o despontar da poesia da França, né? Que aquelas pessoas que a gente imagina que tenham sido os sistematizadores, vamos dizer assim, são dois poetas. Um chama Tomás e outro Béranger. Mas não se sabe mais nada destes sujeitos. Depois outros vão dar suas versões também, mas dizem que o Chrétien de Troyes, que é o mesmo que deu vida ao ciclo do Rei Arthur, foi que fez uma versão, a versão inicial, que hoje ninguém mais conhece porque simplesmente desapareceu, né? Sumiu. Mais um que a gente, de alguma forma, traz à tona. Eu não vou me trair aqui e dizer que eu resgatei. Mas eu digo que é muito importante porque essa história ela foi contada até no cinema, mas ela vem da poesia, e aí o cordel a devolve novamente à poesia. Isso é muito, muito importante.
Você acompanha em Campo das Artes a entrevista que estamos realizando com o escritor e pesquisador da cultura popular, Marco Aurélio, um dos principais especialistas em cordel no país. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Cordel, que conta, canta e encanta. Marco Aurélio, escritor e pesquisador da cultura popular, um dos principais especialistas do país sobre o cordel, que se dedica a pesquisar o cordel. Falando nisso, Marco Aurélio, eu gostaria que você, por gentileza, desse uma... não uma pincelada, porque parece que a ideia seja uma coisa ligeira. Não se trata de pincelada, é mais no nosso caso aqui, de um programa de rádio, questão do tempo. Mas que você indicasse, por favor, os elementos que podem, digamos assim, talvez não imediatamente, mas com mais facilidade, explicar ou definir o que é o cordel. O cordel, quando falamos dele, algumas pessoas imediatamente o associam a Portugal, sendo Portugal seu berço. Só que a coisa é muito mais complicada. É óbvio que a gente herda até o nome de Portugal, e contudo, a gente o começa a usar muito tardiamente. Ele se torna muito popular, o nome, o termo cordel, na década de 60, 70 e se consolida na década de 80. E cordel é barbante. Do século XX. Do século XX. Uhum. O cordel no nosso país, ele começa a ser publicado só no século XIX, que é quando chega a família real. 1808, 1808, né? Com a imprensa régia. Então ele deve ter sido publicado, mas ainda com textos de Portugal, ainda na década em que a família real chegou. Uhum. Só que só a partir de 1850, 60, que um poeta chamado Santaninha, um poeta potiguar, mas que vivia no Rio, ou seja, na corte, ele começa a vender os seus poemas em cestilha. Aí a gente vai explicar o que é uma cestilha, tocando uma rabeca, que é um violino popular, vamos dizer assim. Com Leandro Gomes de Barros, no início do século XX, ele nasce em Pombal, sertão da Paraíba, vai ao Recife, lá se estabelece e começa a publicar a partir dos preros que os jornais descartavam por achar que estavam obsoletos. Então aí já tem uma indústria regular do cordel. Mas voltando a Portugal, cordel é barbante. Então isso significa que os folhetos comercializados em Portugal em cima do barbante, ou a cavalo no barbante, como dizem Teófilo Braga e outros portugueses, né, outros estudiosos portugueses. Por aqui, o que acontece? Cordel vai ser apenas
a matéria rimada e metrificada, já que em Portugal é muito mais uma forma de comercializar, divulgar e vender. Aceitava-se tudo, desde rezas, canções e poemas narrativos, mas também textos prosaicos, não apenas em versos. Aqui no nosso país, chegou-se à conclusão de que há uma estrofe básica do cordel, que é a cestilha, que é aquela que eu citei dos 3 cachorros, com rimas no 2º, no 4º e no 6º verso. A gente chama de esquema chá. X indicando os versos que não rimam e A indicando os versos que rimam. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. E, normalmente, o cordel ele se define por ser um poema narrativo, mas ele também pode ser um poema noticioso. Ele, por muito tempo, quando o jornal não chegava ao sertão, a rádio já chegava, mas as pessoas, às vezes, não davam muito crédito ao que se dizia no rádio, e o cordel tinha que também falar daquele fato, e aí o sertanejo passava a acreditar. Então, ele também pode falar de temas ficcionais, vamos dizer assim, noticiosos, que a gente pode ter como exemplo o suicídio do Getúlio Vargas, que rendeu cordéis com edições assim fantásticas, 200 mil, 300 mil, assim, vendidos numa semana, de um autor só, para se ter uma ideia. E a chegada do homem na Lua. Tem até quase uma anedota. Azulão, um poeta do Rio, José João dos Santos, que se chamava Azulão, morreu recentemente em São Cristóvão, né, onde ele se estabeleceu com uma banca de folhetos. Ali tem a feira, inclusive, tem um ponto de encontro importante. Né, ele foi fundador, foi um dos. E a TV mostrando o homem chegando à Lua, o Neil Armstrong dando os seus pulinhos, né, no nosso satélite, e tudo mais. Só que as pessoas já estavam acostumadas também aos filmes de ficção científica. E aí ele publicou um folheto, A Chegada do Homem na Lua, e o pessoal começou a se aproximar, começou, e aí alguém chegou e falou: eu sei que o homem chegou à Lua porque você colocou no folheto, porque até então eu vi a TV, a televisão, né, vi o rádio, tá no jornal, mas eu só acredito porque não se falava cordel, né, porque tá no folheto. Desculpe fazer esse corte, mas essa condição de veracidade, de credibilidade, particularmente em relação à ida à Lua, realmente um fenômeno importante, porque décadas depois, a desconfiança em torno do vídeo, né, da filmagem. Sim, que foi no estúdio, essa coisa toda. Exatamente. Ou seja, se manteve a desconfiança. E eu sou testemunha de pessoas vendo e ouvindo pessoas conversando, falando que chegou à Lua nada. Imagina, é praticamente uma ideia inaceitável dessa epopeia, dessa condição de chegar até o satélite natural da Terra. E então outra coisa também muito importante que eu acho que você está apresentando aqui é a credibilidade de o cordel em determinadas regiões, a credibilidade que ele teve e tem, e ele sendo, de fato, aquele noticioso desejado, né? Então, realmente, só isso já é um fenômeno espetacular que eu acho que merece cada vez mais estudar onde vem essa credibilidade, né? Vamos pegar outro personagem importante, Lampião. Lampião, ele só ganha realmente essa dimensão como mito a partir do cordel. Imaginemos
há muito tempo na Inglaterra, Robin Hood. Até hoje não se sabe se Robin Hood existiu ou não, mas a poesia popular fez de Robin Hood também um mito. E aí, com o romantismo, ele se torna um personagem pop, vamos dizer assim. Usar um termo que não é muito adequado, mas que ele atravessa o século XX no cinema, nas HQs, nos cartoons, como um personagem pop. E isso se deveu à poesia popular, porque são as baladas que fazem de Robin Hood um personagem mítico. No oeste dos Estados Unidos, o que vai tornar Jesse James, que é o mais famoso, digamos assim, assaltante de bancos, né? Outlaw, o fora da lei, são as baladas também, que são composições em versos e que são cantadas. São feitas e as pessoas vendiam numa mala, assim como os folhetos de cordel do Nordeste. Quem assiste o filme, né, o covarde Robert Ford, que matou Jesse James, com Brad Pitt, tem uma cena que o Robert Ford está com uma mala e quando ele abre, está cheia de folhetos, ou seja, de baladas. E Lampião ele ganha essa dimensão mítica também a partir do cordel. Tem até um livro sensacional do Eric Hobsbawm, né, que é Bandidos, em que ele usa o conceito de bandido social e ele cita os cordéis nordestinos. De alguma forma, ele usa muito mais a imaginação popular como baliza da consolidação do mito do que propriamente os preceitos da história, e sendo ele, né, um dos mais respeitados nesse campo. Olha, para você ver como é importante. Então, o poeta de cordel, já disse o Chico Salles, um poeta já falecido, ele diz assim: o poeta é o repórter das antigas tradições, revelador de segredos, guiado por gênios bons, autor de dramas poéticos em todas as composições. Não tem uma rima perfeita no bons com composições, mas a ideia em si, a imagem que ele nos dá é uma imagem muito bonita do poeta e mostra justamente isso que você falou, a veracidade. O Lampião pode ser um bandido, segundo a régua da lei que nós temos. Mas ao povo, assim como Robin Hood, assim como Jesse James, ele ajudava a equilibrar, né, os pratos de uma balança social muito injusta. E o cordel, ele como poesia bárdica, e eu falo poesia bárdica porque eu remeto a bardo, né, é aquele poeta que não se restringe ao salão. É o poeta do povo, é o poeta que está no meio do povo. Se ele não estiver no meio do povo, o que ele escreve está no meio do povo. E aí nós temos, antes de Lampião, inclusive, Antônio Silvino, que também ganhou, por conta do cordel, uma dimensão de mito, né? Que foi outro famoso cangaceiro nordestino. Enfim, o cordel é a poesia que não só das antigas tradições, como cantou o nosso poeta Chico Salles, mas também que fabrica, né, suas tradições, que inventa suas tradições. Então, isso tem que ser levado em conta e, ao mesmo tempo, ele acaba desmanchando também alguns imbróglios, né? O fato de alguém não acreditar por achar absurdo que o sujeito pisou na lua. Mas com o cordel ele acaba autenticando esse acontecimento, esse fato histórico. E eu conheço pessoas que, inclusive, mesmo aqueles cordéis com temas míticos, irreais, vamos dizer assim, eu ouvia pessoas dizendo: fulano de tal existiu, porque está no folhete, o poeta não mente. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista que estamos realizando com Marco Aurélio. Ele é escritor, especialista em cordel e autor de vários livros. Marco Aurélio, aproveitando um trecho dessa sua última fala, quais são
as certezas e as dúvidas, talvez algumas confusões, que existem em relação ao cordel. Estou querendo dizer o seguinte, por exemplo, um repentista, ele é um cordelista, por definição, essa apropriação, essa aproximação é correta ou é um equívoco? E, seja lá qual for sua resposta, existem outros casos de natureza semelhante? Essa confusão, Jorge, ela ainda hoje, apesar de nós lutarmos muito no sentido de tornar evidentes, né, qual o papel do cordelista, qual o papel do repentista, a gente ainda encontra muitas vezes as pessoas confundindo os dois. O que é o cordel? O cordel é a poesia debancada. Significa que os poetas fazem os seus versos sentados em uma mesa, enfim, o local pouco importa, mas é poeta debancada porque ele pensa antes de escrever, porque o poeta de cordel ele escreve. O repentista, quando ele está num desafio, ele tem de fazer os versos naquele momento, no instante, de improviso. Então, isso é que define um repentista. Agressão não adianta, teima é tempo perdido. Só sei se o sujeito canta quando aparece um pedido. Se tiver força, me encare. Se está com medo, se ampare. Se quiser brigar, declare no oitavão rebatido. Se tem com que se prepare, seja forte e decidido. Se tiver temendo, pare, não venha desprevenido. Abra a mente e limpe a vista, peça que Deus lhe assista. O contrário, desista no oitavão rebatido. Se tiver coragem, insista, lute pra não ser vencido. Não vá me perder de vista e fazer papel de atrevido. Porque quem fracassa cedo bebe amargo e come azedo. Apanha e corre com medo no oitavão rebatido. No universo da poesia popular, a gente pode imaginar assim, são galhos de uma mesma árvore. Nascem de um tronco em comum, que é a poesia. Só que cada um deles segue por um caminho. O repentista ele pode ser cordelista, desde que ele sente, escreva, compunha um poema, seja ele narrativo ou não, ele vai compor um cordel. Mas isso não é a tônica. Normalmente os repentistas, quase sempre, eles se dedicam unicamente a cantar ao desafio. Algumas vezes eles acabam escrevendo também alguns poemas que aí não são repentes, são poemas pensados, são poemas frutos de muitas pesquisas e publicam. Ivanildo Villanova fez isso e outros tantos. O maior repentista de todos, o Pinto do Monteiro, a maior parte dos poemas que a gente conhece dele é porque de tão bonitos ou de tão inquietantes alguém guardou. Um exemplo, né? Ele tem uma cestilha e que foi cantada num desafio. Eu só comparo essa vida às curvas da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce e as voltas que tem no meio, nem todo mundo conhece. É genial, é filosófica, né? Muito forte. Mas ele fez isso no calor do desafio, o que só um gênio como Pinto conseguia fazer. Então, cada um, mesmo que conversem, são artes distintas. Mesmo que partam de um ponto em comum, são artes distintas. O repente está muito ligado à voz, ou unicamente ligado à voz, e o cordel está ligado à letra. Mas também à voz, porque é poesia para ser cantada ou declamada em voz alta. Mas, enfim, o universo do cordel, o universo do repente, o universo da embolada, é um universo que tem muita coisa em comum, mas, obviamente, dentro de uma visão diversa da poesia popular. Isso é que é importante.
Eles se conversam, mas ao mesmo tempo cada um segue o seu rumo. Marco Aurélio, convidado de Campo das Artes. Marco, nós estamos caminhando para o final desta edição e a gente já deixa os ouvintes prevenidos que certamente você voltará ao programa, porque há muitos assuntos a serem tratados, todos eles vinculados, claro, ao cordel. Cordel no Brasil. Quais são os principais centros, se é possível chamar dessa forma, e quais os lugares que você acha que o cordel é mais apreciado aqui no Brasil? Hoje, felizmente, vamos esquecer um pouquinho o passado, afinal o cordel está vivo e tem muita gente hoje fazendo cordel. Isso é que nos empolga, né? Porque senão ia se tornar um artigo de museu. O que é muito bom, porque preservou-se, mas deixou de existir, como aconteceu na França com a Bibliothèque Bleue, a Biblioteca Azul, que praticamente foi extinta, né, assim que eclodiu a Revolução. E Portugal hoje circula muito pouco. Na Espanha também os pliegos de cordel estão mortos. Mas a gente tem hoje Fortaleza, Natal, Recife, Rio, São Paulo, Salvador e Belém. Eu acho que são centros assim, muito, muito fortes. Mas há outros, mas estes são centros de difusão, inclusive, de publicação. Tem eventos que celebram, que tornam o cordel, fazem o cordel ser mais visto por mais pessoas, mais conhecido também. E o cordel em diálogo constante com outros movimentos. Ano passado, a gente fez aqui no Sesc 24 de Maio um evento chamado Encontro com o Cordel, em que o Antônio Nóbrega participou, Buli veio de Salvador, o Ciba também teve, Clebson Viana veio de Fortaleza, Isabel Nascimento veio de Sergipe, e a gente acabou montando um evento com a participação de todos os cordelistas de São Paulo, ou que atuam em São Paulo, alguns nascidos aqui, boa parte vindos do Nordeste. Então, isso é importante, o cordel está vivo, há uma produção regular de cordel em todo o país, né? Até no Rio Grande do Sul nós temos cordelistas, mas estes, eu imagino que são os pontos assim mais fortes de venda e de difusão do cordel. Ok. Marco Aurélio, só para retribuir a gentileza de todos os seus livros, especialmente O Cavaleiro de Prata, aqui na Unibis houve uma mostra que durou até o dia 20 de julho, mas era uma exposição muito bem feita e chamada Arraial da Cidade, com 10 artistas reinterpretam imagens de clássicos da literatura de cordel. Foi uma ótima exposição. Fica para você aqui o folheto que eu consegui guardar. Muito bonito, inclusive o formato clássico do cordel. E eu fico muito feliz de, estando aqui, né, falando contigo, a pessoa que serviu de ponte, o Guilherme, que de tão boa memória, ele foi divulgador também de meus livros na Global. E hoje eu estou totalmente voltado a esse universo do cordel, desse universo das letras, de alguma forma. E minha esposa, né, a Lucélia Borges, também Sim. faz estilo. Ela, nesse momento, está cortando uma estilo de um livro meu, que está a caminho. Vamos arrematar essa edição, por favor, falando exatamente de como a xilogravura ela se acomodou tão bem nas publicações de cordel. Inclusive, não era no início das publicações,
não havia, no início das publicações de Cordel, não havia ilustrações, né? Não, você está bem informado. Havia as chamadas capas cegas, aquelas que tinham um detalhe ou outro, mas normalmente, a não ser uma vinheta, não tinha nenhuma imagem na capa. Com o tempo, João Martins de Ataíde, que se fixou no Recife e se tornou um editor muito famoso, ele começou a usar os desenhos. Ele ia às redações dos jornais e contratava os chargistas. Desenhos fantásticos. Só que final dos anos 40, início dos anos 50, Ataíde vendeu o seu espólio a José Bernardo da Silva. E José Bernardo da Silva ficava em Juazeiro do Norte. Juazeiro do meu padim Padiciço. E o que tem muito numa região como esta? Artesãos que trabalham principalmente com a madeira. E aí ele viu que os clichês antigos de zinco estavam gastos. Tinha o preço, o valor do folheto na capa, tinha que borrar porque aquilo já estava obsoleto. E ele começou a refazer, contratou, né, esses artistas, incluindo o neto dele, que ainda está vivo, é um artista fantástico, Estênio Diniz. E aí essas capas vão sendo refeitas em Chiro. Vão sendo refeitas Lampião no Inferno, Coco Verde e Melancia. Todos os clássicos vão sendo refeitos. E aí a Chiro realmente torna-se conhecida. No início, quem revendia o folheto achou aquilo muito feio. O Edson Pinto, que tinha uma banca no Mercado São José, no Recife, quando ele recebeu, ele enviou uma carta a José Bernardo: por favor, volta os antigos clichês, porque ninguém quer ver princesa tosca. Foi isso que ele disse. Só que com o tempo, nomes como J. Borges e José Costa Leite, em Pernambuco, o Estênio e outros tantos, começam a se descolar das capas dos folhetos. E a Chiro começa a ser vendida. Os marchantes começam a trabalhar com a Chiro num formato, inclusive, muito maior. E aí exposições em muitas partes do mundo, principalmente J. Borges, né, meu amigo J. Borges, ganha uma dimensão fantástica. Eu lembro que alguns veículos, na época tinha muita, tinha a chamada imprensa alternativa, na década de 1970, que começa a abrir espaço para artistas como J. Borges. Perfeito. E ele, J. Borges, Costa Leite, Dila e outros mais, eles acabam eles não se afastam do cordel, mas eles se descolam do cordel, porque a Chiro também passa a ser vendida separadamente. Então eles passam a compor basicamente a partir desse imaginário, digamos assim, nordestino medieval, que é o que permeia principalmente tudo a arte do J. Borges. Tanto que nós sabemos, né, ele fez capas de livros, Eduardo Galeano e muita gente boa, não só do nosso país, mas além dele também. Então, a Chiro aí se torna a imagem, digamos assim, mais importante do folheto, é uma identificação imediata. A gente não pode esquecer que há outras formas, que o essencial é o texto e não a capa. Mas também tem de levar em conta que é uma identificação imediata da Chiro com o cordel. Tanto que a novela Cordel Encantado, a gente se recorda que na abertura ela usava chiros animadas, né? Dessa novela, se eu não estou enganado, você foi consultor, não foi? Não, Jorge, não foi de Cordel Encantado, foi de Velho Chico. Velho Chico. Velho Chico, inclusive eu fazia, não só consultor, mas também eu fazia os cordéis, ou os repentes, entre aspas, cantados, né, pela dupla Xangai e Maciel Melo. Uhum. Mas foi Velho Chico. Muito bom. Essa consolidação, então, da Chiro com o cordel
ela certamente ela se tornou uma fazendo parte do outro aí, né? E evidentemente, como você disse, a poesia ela é digamos, a grande estrela de um folheto de cordel, mas a Chilo ela ganhou assim é quase que indissociável, né? Perfeito. Assim como, se você pegar a poética medieval, você tem a Iluminura, que é uma associação imediata. A Chilo também. Então, eu acho, muitos se colocam, por conta desse processo que você falou, de uma forma, digamos assim, refratária a Chilo na capa do folheto, ou unicamente da Chilo, mas eu acho que todas as formas são convenientes, cabem. Aqui a gente tem a Luzeira aqui de São Paulo, que usa capa em policromia, o que é muito bem-vinda também, e foi com os cordéis desta editora que eu tive contato na minha infância. Então, eu conheci alguns cordéis com Chilo. Tenho um do Minelvino, um poeta baiano já falecido, uma capa belíssima também, mas não foi a Chilo que me encantou. O que me encantou foi o texto, né? É o poema, é a poesia que te pega, porque eu conheci muitas na voz da minha avó. Não tinha nem o folheto, mas ela tinha aquilo de cor, né? de muito tempo. Então, isso tem que ser ressaltado também. Mas eu acho que é o casamento mais perfeito, o que se dá do cordel com a Chilo. Não tenho dúvida nenhuma disso. Marco Aurélio, convidado desta edição de Campo das Artes. Marco, o livro, o título Vozes da Tradição, você vai fazer um lançamento, um encontro de lançamento, no sábado, 17 de agosto, lá dando seus autógrafos, recebendo seu público, não é isso? Isso, Jorge. Vai ser na Casa Tombada, aqui em Perdizes, na Ministro Godoy, em frente ao Parque da Água Branca, bem fácil de se chegar. E a gente vai estar o dia todo lá. Vai ter uma festa, muita gente vai contar histórias, Juliano Tcherno, Ana Luísa Lacombe, Alexandre Camilo, e outros mais, Johanna Ciotti, e vamos fazer o lançamento deste livro, que não é cordel, mas são contos do povo, que eu recolhi, que eu ouvi, anotei, transcrevi e classifiquei e comentei. Então, é um livro que tem muito, muito, muito a ver com as nossas afetividades, né? Com a nossa infância e com a infância da humanidade, de onde vem a maior parte destes contos. Muito bom. Vozes da Tradição é o nome, né? Isso, do IMEP, né, do Instituto IMEP de Fortaleza, a quem eu agradeço aqui a Lucinda Azevedo, e é um título que já tem chegado a algumas pessoas e tem emocionado muita gente. Muito bom. E a colaboração que é mencionada aqui na capa, de Lucélia Borges, ilustrações Luciano Tasso. Isso, a Lucélia, minha esposa, o Luciano é o mesmo dos meus romances de cordel. É uma pessoa com quem eu tenho trabalhado em muitos livros, né? Também o Tristão e Isolda, enfim. Muito bom, muito bom. Sábado, 17 de agosto... 17 de agosto, à tarde eu vou estar lá, mas o dia todo o livro vai estar à disposição. Casa Tombada. Casa Tombada, com uma roda de contos, inclusive, os contos do livro. Ok. Marco Aurélio, escritor e pesquisador da cultura popular, autor de vários livros. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela sua vinda aqui em Campo das Artes. E tenho certeza que nós haveremos de conversar novamente sobre cordel. Agradeço, Jorge, e a atenção de vocês também. E vamos conversar muito. A gente só puxou a corda, pegando na deixa. Mas o cordel ainda temos muito a dizer, né? Eu tenho muito a aprender e certamente nós temos muito a falar ainda desta arte tão nossa e tão universal. Você acompanhou nesta edição de Campo das Artes a entrevista que realizamos
com Marco Aurélio, escritor, pesquisador da cultura popular e especialista nos assuntos relacionados ao cordel. Campo das Artes, o programa que conecta as expressões culturais e artísticas ao campo, volta na próxima quarta-feira, às 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá! Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.